Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto de Mateus capítulo 6, texto conhecido dos irmãos da igreja, o texto que trata da ansiosa solicitude pela vida, e eu irei ler dos versículos 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Mesmo assentados, meus irmãos, mas com reverência, acompanhem a leitura na sua Bíblia. A leitura que eu irei fazer nos diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Leiamos os versos finais. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe, não só na leitura, mas também na exposição e na compreensão da sua palavra. Hoje pela manhã nós pudemos realizar o nosso dia de ação de graças, e a igreja está de parabéns. Os irmãos entenderam, se dispuseram, cooperaram, e nós pudemos fazer aqui uma bela festa, um bom e um belo momento de confraternização, e nos edificou, nos alegrou bastante, não só por conta da refeição, mas também tivemos a alegria de trazer à memória pedidos e agradecimentos que fizemos ao longo do ano até aqui, relembrando a bondade de Deus e o cuidado de Deus para conosco. E com isto, manifestando a nossa gratidão a Deus. Gratidão. Gratidão é uma coisa interessante, porque aquele que não tem gratidão no seu coração, ele é uma pessoa que não expressa muita alegria, muita leveza. A gratidão a Deus, ela traz alegria ao nosso coração. E a gratidão a Deus nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida, com as tensões da vida. Tensões estas que, por vezes, nos leva a um quadro de ansiedade. E quem aqui nunca passou por uma ansiedade mais profunda, por uma tensão mais profunda? E a realidade que nós vivemos nos últimos meses, ao longo do ano, talvez tenha levado ou esteja levando muitos brasileiros a um quadro de ansiedade, de preocupações maiores, porque muitas notícias que nós estamos acompanhando não são notícias agradáveis. Nós temos visto e ouvido
Notícias que muitas vezes são desanimadoras e preocupantes. Empresas que estão fechando, desemprego que está aumentando, a renda de muitos caindo. É impressionante, você foi no mercado a semana passada e você vai essa semana, você percebe a diferença no preço dos alimentos. Uma carestia tem rondado os supermercados, nos fazendo escolher entre produtos mais em contas, para que possamos ajustar a nossa renda. E essas coisas talvez tenha levado ou esteja levando muitos brasileiros a um quadro de ansiedade, de grande preocupação. E talvez até alguns crentes também, porque nós ficamos preocupados com o salário que nós ganhamos, se vai dar para comprar a mesma quantidade de alimento que nós compramos no mês passado, no próximo mês, e no outro mês, e no mês que vem, e assim por diante. Mas, irmãos, esse texto aqui nos traz uma lição preciosa. E qual é a lição que eu quero trazer para os irmãos aqui? Eu quero dizer para você que você não precisa andar ansioso. Confie em Deus, porque Ele cuida de você. Não ande ansioso. E andar ansioso aqui no texto é uma forma de vida, é se entregar à ansiedade. E esse texto está nos ensinando e dizendo para você nesta noite, não andar ansioso, mas confiar que Deus está cuidando de você e da sua família. Esse é o ponto aqui desse texto, que Deus cuida dos seus filhos e das famílias dos seus filhos. O que significa, então, não andar ansioso? Como o texto nos diz aqui, não ande ansioso. Mas não andar ansioso não é também ir para o outro extremo, não é agora assumir uma posição despreocupada com respeito às suas responsabilidades, com respeito à manutenção do seu lar, com respeito ao adquirir o pão de cada dia. Não é viver uma vida desinteressada, descompromissada, preguiçosa, não é ir para o outro extremo. Não tem jeito mesmo, então eu cruzo os braços. Não andar ansioso. E a ansiedade é interessante porque ela pode demonstrar sinal de imaturidade muitas vezes. Mas não andar ansioso significa o crente trabalhar, seguir fazendo o que vier à sua mão para o sustento da sua casa, da sua família, com tranquilidade, de maneira equilibrada, confiando em Deus. Amanhã vocês irão trabalhar, aqueles que trabalham aqui. E o ponto aqui é esse: não andar ansioso é você fazer o que tem que fazer de maneira equilibrada, confiando que Deus está cuidando da sua vida. É diferente de ter uma vida despreocupada com o sustento e a manutenção do próprio lar. Irmãos, quando nós nos entregamos à ansiedade, isso pode ser um ponto perigoso. Porque a pessoa que vive com um quadro de ansiedade, a ansiedade pode apontar para algo por trás disso. Pode representar, por exemplo, um sinal de imaturidade espiritual, de falta de confiança realmente em Deus, de falta de fé em Deus. Quando você confia, e esse texto aqui tem esse objetivo, confiar significa descansar nos cuidados de Deus. Você vai trabalhar, você vai fazer o que você tem que fazer, mas descansando na direção, no cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família também. A ansiedade aqui tem a ver com uma preocupação exagerada, uma preocupação desequilibrada, uma preocupação que realmente chega ao ponto da pessoa não descansar, porque não confia na direção de Deus sobre o amanhã.
E ela fica desesperada, preocupadíssima. O que vai acontecer? Ao invés de se prostrar diante do Senhor em oração, buscando a direção dEle, entregando a sua vida, a sua família, a sua empresa, o seu emprego aos cuidados do Senhor, ele se entrega a um quadro de ansiedade que pode apontar para uma falta de fé e descanso no Senhor. Não ande ansioso. Confie em Deus, porque Ele cuida de você. Pastor, mas como eu posso saber que Deus está cuidando de mim? Em primeiro lugar, Deus cuida de você porque Ele já te deu coisas mais valiosas do que comida e roupa. Deus já te deu coisas mais valiosas do que o sustento para você sobreviver neste mundo aqui. Observe então o texto, no versículo 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É interessante você observar nestes versículos a comparação que Jesus faz. Jesus aqui, ele faz comparações interessantes, porque ele está fazendo comparações de coisas mais importantes com coisas menos importantes. Pastor, quais são as coisas mais importantes que aparecem no texto aí? E quais são as coisas menos importantes que aparecem no texto? Ora, é fácil. Jesus está falando aqui de vida e de corpo. E Ele está falando de comida e de roupa. O que é mais importante? A vida ou o alimento? A vida ou o pão? O que é mais importante? O que é mais valioso? O que é mais caro? A vida. E essa Ele já te deu. Você está aqui, vivo. O que é mais importante? O seu corpo ou a veste sobre o seu corpo? O que é mais caro? O que é mais precioso? Percebe a comparação que Jesus está fazendo aí no texto, quando ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí ele diz: não é a vida mais do que o alimento? O que é mais caro? O que é mais importante? A vida ou o alimento? Percebe a comparação que Jesus está fazendo aqui para a nossa reflexão nesta noite? O que é mais caro, mais valioso? O corpo ou as vestes? No versículo, nesse último versículo que eu estou lendo para vocês aqui. Observe então, irmãos, que essa comparação que Jesus faz é uma comparação para dizer o seguinte para você: a vida é mais cara. Esta eu já te dei. Se eu te dei a vida, eu não vou te dar o alimento? Observe a comparação que ele está fazendo. O corpo é mais importante do que a veste, do que a roupa. E o corpo eu já te dei. Se eu já te dei o corpo, eu não vou te dar a veste? Eu não vou te dar a roupa para você vestir o seu próprio corpo? Meus irmãos, nós sabemos que foi Deus quem criou o ser humano. Quando nós lemos Gênesis 2:7, nós temos isso lá: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Se há duas coisas que só Deus pode dar, são essas duas coisas. Ninguém mais é capaz de dar vida, alma. Soprou nas narinas do homem feito no Éden, e ele respirou, teve o fôlego da vida e se tornou alma vivente. Quem mais pode fazer isso além de Deus? Percebe como isso é precioso, como isso é valioso? A sua vida e o seu corpo foi Deus quem te deu. E Jesus está chamando a sua atenção aqui para você não se entregar à ansiedade, mas confiar neste Deus que já te deu a vida, que já te deu o corpo, para dizer que se Ele te deu coisas tão valiosas quanto a vida e quanto o corpo, o que é um prato de comida, o que é o alimento e o que é a roupa que você veste, Ele não vai te dar? Por isso eu estou dizendo para os irmãos nesta noite, eu estou dizendo para você nesta noite: não ande ansioso, confie em Deus,
porque Ele cuida de você. Em primeiro lugar, porque Ele já te deu coisas mais preciosas do que o sustento material, do que comida e bebida. Então, se você está aqui respirando, se você está aqui vivo, se você está aqui andando, você chegou até aqui, aleluia, agradeça a Deus, louve ao Senhor. O mais importante, Ele já te deu, é garantia de que o sustento Ele também vai te dar. Mas é preciso confiar, é preciso buscar, é preciso descansar. Quando nós não confiamos em Deus, nós temos o problema da ansiedade. E tem mais, quando você lê o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele vai dizer, com respeito a essa comparação que Jesus está fazendo aqui, ele vai dizer mais para nós. Ele vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Percebe a referência que ele está fazendo aqui? Você está desesperado? Você está desesperado pelo dia de amanhã? Você está desesperado pela conta que você vai pagar, as contas que vai pagar, que você precisa pagar? Está preocupado e querer honrar é uma coisa. Confiando em Deus, fazendo o que você tem que fazer, confiando e descansando no Senhor. Está desesperado, num estado de ansiedade, não confiando em Deus, é outra coisa. E eu estou dando elementos aqui para você, não eu, mas a própria palavra de Deus, para dizer para você que você tem todos os motivos para não estar ansioso, para não viver ansioso, mas para confiar em Deus, porque, em primeiro lugar, Ele já te deu coisas mais valiosas do que o sustento material, do que comida e bebida. Então, confie no Pai Celestial, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, e não se entregue à ansiedade, porque isso pode te levar à falta de fé e ao desespero. Não ande ansioso, confie em Deus, porque Ele cuida de você. Em segundo lugar, porque você é mais importante para Deus do que aves e plantas. É interessante essa relação que o texto faz aqui, porque é isso mesmo que ele está dizendo aqui. E ele quer chamar a sua atenção para o cuidado que Deus tem sobre aves e plantas, ou lírios, ou flores. E você há de concordar que Deus cuida muito bem das aves e das plantas, das flores. A beleza, a perfeição das flores. Observe o que nos diz no verso 26. Jesus manda você olhar para essas coisas, para você confiar no sustento dEle, na direção dEle sobre a tua vida, para te encorajar a você descansar em Deus e não se entregar à ansiedade e ao desespero. Verso 26, Jesus está dizendo: olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, as aves não fazem nada disso. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Olha que texto bonito. Olha que lição Jesus está nos dando aqui. E é verdade. Você nunca viu uma ave juntar o seu alimento, a sua comida, num celeiro para o ano inteiro? Você nunca viu uma ave usando estratégia, negociando, fazendo render mais o seu sustento? Jesus está dizendo: elas não fazem nada disso. Contudo, o Pai Celeste as sustenta. O Pai Celeste as sustenta. As aves não deixaram de existir porque faltou alimento para elas. Foram extintas. Elas estão aí porque Deus cuida delas. E Deus cuida muito bem. Você não há de encontrar falhas para criticar Deus no cuidado com as aves. E aí vem a pergunta para nós, homens de pequena fé. A pergunta é a seguinte: porventura, você não vale muito mais do que as aves? A ideia é a seguinte: se Deus cuida tão bem assim das aves, você duvida que Deus irá cuidar de você? Por que você não está confiando no sustento e na direção de Deus?
Por que você está ansioso? Por que você está desesperado? Confie no cuidado do Senhor. E os passarinhos? Na sequência, ele continua aqui, vai dizer para nós que eles não conseguem semear, eles não plantam como nós, homens, plantamos, eles não ficam fazendo alguma estratégia para isso, mas Deus sabe o que eles necessitam. E as flores, a mesma coisa. Os lírios, eles não podem voar como os passarinhos, nem trabalhar como nós para procurar comida, e nem como os passarinhos para também procurar a comida. Mas olha que interessante, assim como os pássaros precisam voar para ir buscar a comida, as flores, as plantas, elas precisam fazer algum esforço também para se alimentarem. Elas precisam se preparar para sugar as gotas do orvalho durante a noite, ou da chuva quando cai, porque senão elas morreriam. Elas precisam se expor para a luz do sol, também para estarem fortalecidas. Elas precisam fazer o que elas podem fazer para que não morra e sejam sustentadas pelo próprio Deus. Deus as fez assim, e Deus as sustenta também, e sustenta muito bem. Os pássaros são belos, os pássaros são alegres, as flores nos alegram, não é verdade? A gente se alegra até com flores falsas, de plásticos aqui, né? A gente gosta, em beleza, mas as flores naturais, muito mais resultado do cuidado de Deus sobre plantas e sobre aves, sobre os animais como um todo. Quando você para e analisa, que conclusão você chega sobre o cuidado de Deus para com a sua vida? Você não pode descansar nos cuidados de Deus se Ele cuida assim tão bem de plantas e de aves. Deus não cuidará também de você? O que vale mais, as plantas ou o ser humano para Deus? A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação. Foi por você e por mim que Jesus veio morrer na cruz. Então, meus irmãos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, nós devemos procurar descansar no Senhor, confiar no Senhor e trabalhar, buscar diligentemente fazer o que nós temos que fazer, confiando na direção e no sustento de Deus para as nossas vidas. Os reformadores do século XVI nos deram esse belo exemplo. Eles foram irmãos nossos, cristãos como nós também somos. E por onde eles passaram, por onde passou a teologia reformada, ela trouxe inovação, avanço, crescimento naquela sociedade, crescimento naquela nação, como resultado de cristãos, filhos de Deus, verdadeiros filhos e filhas de Deus, que eram dispostos e diligentes para o trabalho, porque confiavam em Deus e trabalhavam diligentemente. O crente que confia no Senhor, ele não é um crente preguiçoso. O crente que confia no Senhor e descansa na direção do Senhor, ele não é um crente improdutivo. Ele é um crente diligente, ele é um crente produtivo, assim como nós podemos observar a exemplo dos irmãos do século XVI, da reforma do século XVI, que nos traz esse exemplo. Então, se você está ansioso, as contas estão chegando, o salário está ficando apertado, você pode descansar em Deus, você pode continuar trabalhando, você pode buscar outros recursos, você pode, na direção de Deus, procurar aumentar a sua renda para que você tenha condições de pagar as suas contas, sob a direção e a confiança do Senhor. E no Senhor você pode fazer o que for preciso fazer, confiando que Deus está cuidando de você, porque você olha para as aves, você olha para as flores, e elas são tão bem cuidadas, e a Bíblia está dizendo para você que você é mais valioso para Deus do que aves e plantas. Então, não ande ansioso, confie em Deus, porque Ele cuida de você. Em terceiro lugar, porque a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil, mas o cuidado de Deus é perfeito.
Não ande ansioso, porque a ansiedade é inútil, mas o cuidado de Deus é perfeito. E Jesus chama a nossa atenção para essa realidade. O próprio texto, no versículo 27, é explícito. Se entregar à ansiedade é falta de inteligência, de sabedoria. Olha o que diz o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, um acréscimo ao curso da sua vida? A ansiedade não vai trazer nenhum resultado eficiente para você, não vai resolver o teu problema. A ansiedade, ela é inútil, ela é ineficaz. A ansiedade não te ajuda em nada, ela só te atrapalha. Porque quando você fica ansioso, eu acho que vocês concordam comigo, você começa a roer as suas unhas, roer os seus dedos, não é? Quando você fica ansioso, você corre o risco de ter uma gastrite e pode até ter uma úlcera se você não tratar. Olha que isso não é inteligente, isso não é sábio, isso não é para o cristão. Quando você fica ansioso, você pode até engordar. Pastor, eu não consigo me controlar, eu começo a comer e beber sem fim. Eu estou ansioso, me ajuda. Confia em Deus. Descansa nos cuidados do Senhor, porque a ansiedade, ela é inútil, ela não serve para você. Você pode ter até taquicardia. Cuidado para não morrer com infarto do coração. É sério. Um quadro grave de ansiedade pode levar alguém à morte. Falta de fé. O crente não pode acontecer isso com o crente, gente. Isso não pode acontecer conosco. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, conhecemos como Ele cuida das aves, dos animais, que Ele nos deu a vida, nos deu o corpo, coisas valiosíssimas. Ele nos deu Jesus Cristo. Ele não vai nos dar o que nós precisamos para viver aqui nesta vida, pelo tempo que Ele já determinou para vivermos aqui neste mundo. Então Jesus está convidando você a ter essa reflexão com sabedoria, com inteligência. Não seja ansioso, não se entregue à ansiedade, confie em Deus, porque a ansiedade, ela é inútil, ela é ineficaz e ela adoece você. Segue o conselho de Jesus. Ele faz esse convite para você observar a beleza das aves, a beleza das flores, o cuidado de Deus que é perfeito. A ansiedade não presta, mas o cuidado de Deus, Ele é perfeito. O verso 28 diz assim: e por que você está andando ansioso quanto ao vestuário, quanto à roupa? As coisas básicas desta vida aqui representam o que nós precisamos para viver. Por que você está ansioso? Vai chegar o dia de pagar aluguel, pastor, não tenho dinheiro. Trabalhe, faça o que for preciso fazer, confiando no Senhor, orando, buscando a direção do Senhor. Confie em Deus, Deus vai prover. Deus vai prover. Pastor, eu estou confiando no Senhor. Estou confiando, mas só estou confiando. Não estou trabalhando, estou tranquilão. Deus vai abençoar. Não, não é isso que o texto está dizendo aqui. Até as aves e até as flores, vocês viram aqui, eles precisam fazer algum esforço. Quanto mais você, que é um ser racional, e que Deus espera de nós. Trabalhe com diligência, com honestidade, mas confiando no Senhor. Deus vai abençoar o seu esforço, vai abençoar o seu trabalho, vai abençoar a sua produção. Ele vai multiplicar. Confie no Senhor. Não se entregue à ansiedade, porque ela não traz vantagem nenhuma para a sua vida. Mas confiar em Deus, confiar em Deus sim, você terá resultados abençoadores, satisfatórios, e você poderá, no próximo domingo, e no outro seguinte, e no outro seguinte, quando o superintendente chamar aqui: você tem algum motivo de gratidão? Opa, eu tenho. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem me abençoado, Ele tem suprido a minha necessidade dia após dia. O que eu estou dizendo para vocês aqui, meus irmãos, nessa noite, com base na palavra de Deus, para não nos entregarmos à ansiedade, mas confiarmos no cuidado de Deus para conosco e para com a nossa família. Aí eu disse para você que, em primeiro lugar, porque Ele já nos deu coisas mais valiosas do que comida e bebida e roupa. Ele nos deu alma, vida, o fôlego da vida. Ele nos deu um corpo.
Ele nos tornou gente, nos tornou pessoa. Eu disse para você, em segundo lugar, que nós devemos confiar no cuidado de Deus, porque você, nós, para Deus, somos muito, muito mais importante do que aves, do que animais, do que todo o resto da criação. Você é a coroa da criação, e creia nisso. Deus, você para Deus é muito mais importante, é muito mais valioso. Em terceiro lugar, eu disse para você não se entregar à ansiedade, mas confiar em Deus, porque a ansiedade ela é inútil, mas o cuidado de Deus é perfeito. É perfeito. E vocês sabem disso, porque vocês têm sido alvo do cuidado de Deus para com vocês. Mas eu quero ainda trazer um último princípio, uma outra lição nesta noite, do porquê você não deve se entregar à ansiedade, mas confiar no cuidado de Deus. É porque o cuidado de Deus prepara você para a vida eterna, para a eternidade. Deus não está cuidando de você para a vida temporal. Deus não está cuidando de você apenas para essa vida aqui neste mundo. Você morreu, Deus virou as costas e não está mais cuidando de você. Quando Jesus faz essa comparação aqui do menos importante para o mais importante, quando ele compara aqui as aves e as flores, a nós, às pessoas, a alma, ao corpo, quando ele faz essa comparação, ele também está chamando a nossa atenção para demonstrar para nós que ele cuida de nós para a eternidade. Há toda uma vida eterna que Deus tem preparado para nós. O versículo 30 nos diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Meus irmãos, percebe aqui a sutileza do texto? Deus cuida de maneira tão perfeita, tão detalhista, tão rica, de algo que é breve, tem uma vida breve demais. Aliás, quando a Bíblia compara a nossa vida à flor da erva, ele diz isso, né? A flor da erva, ao amanhecer, ela está viçosa, ela está bela, mas ao final do dia, ela murcha, seca e morre. Mas se Deus cuida de algo tão breve assim, que é tão passageiro assim, ele está dizendo, Deus não cuidará de você, que foi criado para a eternidade, para viver na sua presença, que enviou Jesus para morrer, para ter você junto a Ele por toda a eternidade, homens de pequena fé. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, nós somos muito, mas muito mais importante, como eu já disse aqui, do que plantas, do que aves, do que os animais, do que todo o resto da criação. E quando Jesus faz essa comparação aqui, né, do menos importante para o mais importante, não é que ele está aqui discriminando a sua própria criação, não, porque Jesus ama tudo o que ele criou. É só a gente voltar lá para Gênesis 1:31, que ele olha para a criação e diz, e viu Deus tudo o que fez, e era muito bom. E essa parte aqui do muito bom foi depois que ele criou não só o homem, mas homens, plantas e os animais. Então não é uma discriminação, mas o ponto aqui é para mostrar como Deus cuida tão bem de coisas temporais e dizer, Deus cuidará muito melhor de você que foi criado para viver eternamente junto com Ele. Esse é o ponto. Você tem todo motivo para confiar e descansar em Deus, porque se Ele faz esse cuidado com a erva e a flor da erva, que é para ser lançada no forno, o que Ele faz por você, por quem Ele enviou o seu Filho para te salvar, é muito maior, é muito mais importante. O verso 31, ele faz essa conclusão, dizendo assim, é como se ele dissesse assim, então presta atenção, depois de tudo isso aqui, depois dessas lições todas, ele diz, o portanto aqui é importante, portanto, diante de tudo isso, diante dessas lições, não vos inquieteis, não fique ansioso. Você teve aqui as lições dando motivos para você não viver mais ansioso daqui para frente, se é que você estava. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, eu estou preocupado, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Onde eu vou morar? Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? E aí ele diz, essa preocupação ansiosa, desesperada, não é sua.
que tem fé em Deus, que é filho de Deus. Mas é dos ímpios, dos gentios. Ele diz aí no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eles estão sim, preocupadíssimos, desesperados, ansiosos. Não é raro nós ouvirmos, e eu já ouvi algumas histórias de pessoas que fizeram isso, algum tipo de investimento com o seu capital, o seu dinheiro, investiu num determinado ramo, e tudo que ele tinha ali, pegou todo o montante e investiu num determinado produto. Só que aí veio uma nova lei do governo que inviabilizou o comércio dele nesse produto. E a pessoa ficou desesperada a tal ponto de tirar a própria vida. Desesperado. Onde está a confiança em Deus? Eu estou com uma entrevista de emprego para amanhã. Amanhã eu vou começar um emprego novo. Chego lá, não era o que eu esperava. Volto para casa desesperado. Não. Deus está no controle na minha vida. Deus já sabia disso. Eu preciso continuar confiando na direção do Senhor. Vou trabalhar amanhã, sofro um acidente, já não tenho mais a mobilidade que eu tenho hoje. Vou andar de cadeira de rodas. Desesperador isso. Triste. Mas se você tem fé em Deus, nada muda na sua relação com Deus. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas você vai continuar confiando em Deus porque você sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. E você não tem o controle para que você esteja imune a qualquer dessas situações. Aliás, nós estamos aqui neste mundo e nós estamos sujeitos a qualquer dessas situações. É por isso que é importante a confiança em Deus, a fé em Deus, porque não importa o que vai acontecer, a minha vida já pertence ao Senhor, está sob os seus cuidados. O que eu preciso é continuar confiando nele, não só para o meu sustento, mas para tudo o que ocorrer aqui na minha vida. Aliás, não é isso que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é fé, isso é confiança em Deus. Ah, pastor, mas eu sinto muito, me desculpa, mas eu não tenho essa fé, eu não tenho essa confiança. Nós não somos perfeitos. É por isso desse texto aqui, para que nós cresçamos na fé, na confiança em Deus. E sabe, irmãos, esses testes, essas provações, o emprego, a falta de emprego, a carestia no mercado, o produto que aumentou, o aluguel, não sei se eu vou conseguir pagar, o salário que frente à inflação está sendo reduzido, tudo isso são oportunidades que Deus nos dá para nós irmos crescendo na fé e confiando no Senhor. Deus está vendo tudo isso. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor da tua vida. A tua fé é uma fé viva e verdadeira, e ela precisa funcionar nessas horas. Não adianta ela funcionar aqui na igreja enquanto está tudo bem, mas é na aprovação que você precisa ser aprovado. E é por isso que Jesus está dizendo para você nesta noite: não ande ansioso, não se entregue à ansiedade, confie em Deus, porque Ele cuida de você e da sua família. E se você confia realmente no Senhor, você vai aplicar o que vem agora, no verso 33. Porque tudo mais é segundo plano, mas o reino de Deus e a sua justiça precisa ser prioridade para a sua vida. Se você então confia em Deus assim, nos diz Jesus no verso 33, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Talvez a pergunta aqui que deva ficar para nosso coração, nossa mente, é esta: o que tem sido prioridade para mim nesta vida aqui? Qualquer outra coisa que você tenha escolhido como prioridade no lugar do reino de Deus, no lugar do próprio Deus na sua vida, está errado. Se você é alguém que de fato confia e procura descansar no Senhor, ainda que a sua fé seja uma fé não tão amadurecida, mas que está em processo de amadurecimento, você vai continuar confiando em Deus e descansando no Senhor,
caindo e levantando, mas crescendo nessa confiança, crescendo nessa fé que Deus já te deu, porque a fé é dom de Deus. Então Jesus está dizendo, se você confia em mim, se você confia em Deus, busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. O próprio mal. O reino de Deus tem sido prioridade para você? A presença de Deus tem sido prioridade para você? A palavra de Deus tem sido prioridade para você? Sua vida de santidade, porque agrada a Deus, por amor a Deus, por temor a Deus, tem sido prioridade para você? O seu culto, a sua adoração, o seu testemunho lá fora tem sido prioridade para você? Veja que eu estou dizendo todas essas coisas, porque todas essas coisas compreendem o reino de Deus. Aqueles que estão dentro do reino de Deus vivem essa realidade, devem buscar viver cada vez mais essa realidade. E quando você tem isso em mente, quando você coloca essas coisas como prioridades, eu confio em Deus. Então, se você confia em Deus, toda a sua vida está permeada com essas coisas, com esses princípios, com esses valores, porque são os valores do reino de Deus. Não é que você não pode se envolver com outras coisas, desde que não sejam pecaminosas. Você pode, mas o seu coração deve estar inundado, deve estar dando a prioridade para Deus, para o seu reino e para as coisas do Senhor. Não ande ansioso, confie em Deus, porque Ele cuida de você e Ele cuida da sua família, cuida da sua casa. Ele é Senhor da tua vida se você confia nele, e Ele está na direção desse trem. Você confia nele? Então descanse no Senhor e não se entregue à ansiedade. Que Deus nos abençoe e aumente a nossa fé nele. Amém.